Olá, amigas queridas, tudo bem com vocês? Hoje é um dia bem especial, Sexta-feira Santa, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. É um dia que a gente relembra a morte de Jesus na cruz para poder perdoar os nossos pecados. E aí eu fiquei pensando assim, será que a gente pode dizer que hoje é o dia de celebrar a morte de Jesus? Porque morte é uma coisa triste, né? E celebração normalmente é uma coisa feliz, é festa. Mas eu pensei assim, a morte de Jesus foi o que nos possibilitou ter vida plena. Então, nesse caso, eu acho que a gente pode dizer sim, que hoje é um dia de celebração da morte de Jesus, porque foi ele que nos trouxe a vida plena. Então eu queria comentar algumas coisas com vocês. A Páscoa é uma tradição cristã e a gente aqui no Brasil, como é um país cristão, a gente está acostumado desde pequeno, assim como o Natal, celebrar a Páscoa também. Então a gente sabe que Jesus morreu na cruz, foi para nos perdoar. Mas será que isso é só um fato histórico na vida da gente? Ou será que isso traz alguma implicação para o meu dia a dia, pelo jeito que eu vivo a vida? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para a segunda parte desse vídeo como uma reflexão para o dia de hoje. Mas antes disso, só para introduzir o assunto, queria fazer uma pergunta. Você já pensou alguma vez será que Jesus realmente precisava ter morrido na cruz? Será que Deus não poderia simplesmente perdoar os pecados da gente e pronto, acabou? Bom, aí a gente precisa pensar no caráter de Deus, porque assim como Deus é amor, a Bíblia também fala que Deus é santo e Deus é justo, e que no fim dos tempos Deus vai voltar aqui para a terra para julgar cada pessoa por todas as suas ações, pensamentos, desejos. E aí Deus vai ver se essa pessoa ficou à altura do seu padrão ou não. Quem não estiver à altura não vai poder permanecer na presença de Deus. Então, desde que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, a gente não consegue ficar à altura do padrão de Deus, porque o padrão dele é santidade. Então, dessa forma, estaríamos todos condenados. Mas, lá no livro de João, na Bíblia, fala assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas que fosse salvo por ele. Então, ao invés da condenação, que seria justo para as pessoas que são pecadoras, todos nós, Deus escolheu essa outra opção. Ele escolheu pagar o preço, né, para que essa dívida do pecado fosse paga e as pessoas não precisassem morrer por causa disso. Então, vou fazer uma analogia aqui com o mundo real. Se você tem, por exemplo, uma funcionária na sua casa e ela quebra, danifica algum equipamento importante na sua casa, algum eletrodoméstico, digamos assim. E aí ela te fala, olha, eu vou pagar isso daqui, tá? Você tem duas opções. Ou você cobra, você fala, olha, realmente você tem que pagar isso daqui. Ou então você fala, não, tudo bem, não precisa pagar. Só que aí, se aquilo ali é uma coisa importante na sua casa, ou você mesma vai ter que consertar, ou você vai ter que comprar um novo. Então você vai ter que pagar o preço daquilo ali, se você quiser que a pessoa se isente de pagar. Então, o perdão também acontece dessa forma. Deus não pode simplesmente perdoar. Alguém tem que pagar por isso. E nesse caso, foi o seu filho, foi Jesus que pagou na cruz. Ele fez um sacrifício substitutivo. Ele morreu em nosso lugar, a nosso favor. E não foi fácil, custou muito caro. A gente está acostumado a ver nos quadros, nos filmes, o sofrimento de Jesus, e é uma coisa que até assim nos constrange, né? Nos entristece. Mas ali a gente vê o sofrimento físico de Jesus, o que está ali descrito na Bíblia.
Mas esses dias eu estava lendo sobre o Getsêmani, e quando Jesus estava ali, né, na véspera da crucificação, ele estava no Getsêmani orando a Deus, e ele fala para os discípulos assim que a alma dele estava muito triste a ponto de morrer. E aí ele fala para Deus, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Então Jesus ele estava tão angustiado, apesar de que ele já sabia que ele iria morrer, já desde sempre ele soube isso, ele já sabia como que seria a morte dele, ele vinha falando para os discípulos dele que ele iria morrer. Então aquela angústia que Jesus estava sentindo não era só pela morte física. Ali no Getsêmani ele já estava tendo um vislumbre do que aconteceria depois na cruz, que seria o sentimento de desamparo. Porque quando ele estava na cruz, ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sentiu a culpa dos pecados de toda a humanidade. Jesus, que tinha vivido desde a eternidade em total harmonia com Deus Pai, Deus Espírito Santo, naquele perfeito amor, naquele momento ele se viu afastado de Deus. Porque é isso que o pecado faz com a gente, o pecado nos afasta de Deus. Mas ali naquele momento, recebendo toda essa culpa, todo esse peso do pecado, ele recebeu também a ira de Deus. E eu sei que é um pouco chocante falar sobre ira de Deus. Não é uma coisa que a gente está tão acostumado a ouvir, né? E aí eu li sobre isso nesse livro aqui, A Cruz do Rei, do Tim Keller, que é um livro muito bom. E ele fala uma coisa interessante, falando sobre a ira do amor. Ele diz assim: pode ser que você diga, não gosto da ideia da ira de Deus, quero um Deus de amor. Pessoas amorosas podem irar-se, não a despeito do seu amor, mas justamente por causa do seu amor. Então olha só que coisa interessante, se você pensar assim, quanto mais profundo é o amor que você tem por uma pessoa, pensa aí, seu filho, seu marido, namorado, pai, mãe, quanto mais você ama essa pessoa, mais você vai ficar irada, brava, se você vê que alguém está fazendo mal para essa pessoa. E da mesma forma, você vai ficar muito irada se você ver que essa pessoa está fazendo mal para si mesma, está fazendo escolhas erradas que ela mesma vai se prejudicar. Então, o seu senso de justiça e o seu senso de amor, eles se ativam no mesmo momento. Eles não são opostos. Então, você simplesmente não se ira com alguma pessoa que está se prejudicando. Se você não conhece essa pessoa, não tem nenhum tipo de relacionamento com ela, você não se importa. Agora, a Bíblia fala que Deus ama tudo que Ele criou. Então, Ele se importa. E Ele se importa, Ele fica irado a ponto de fazer algo a respeito disso. Então, voltando ali para o Getsêmani, quando Jesus falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele estava dizendo: olha, se tiver algum outro jeito de salvar a humanidade, será que o Senhor pode dar esse jeito? Mas não tinha, né? Não tinha outro jeito. Então Jesus, apesar de toda a sua angústia, do seu sofrimento, ele obedeceu a Deus em amor, amor por nós. E então eu tiro 3 lições disso. A primeira lição é que assim, mesmo nas circunstâncias mais adversas, como aquela circunstância ali que Jesus estava vivendo, mesmo nessas circunstâncias mais adversas, a gente pode escolher obedecer em amor a Deus e a gente pode escolher confiar no amor de Deus, confiar que Ele se importa com a gente, confiar que Ele se importa a tal ponto que Ele deu seu único filho para morrer na cruz por nós. Ele nos libera a graça, o perdão, essa dádiva que a gente não merece, mas que Ele dá, simplesmente porque Ele nos ama. A segunda lição
que eu tiro disso é que assim, para que eu desfrute dos benefícios da morte de Jesus na cruz, para que eu desfrute da sua graça, do seu perdão, essa possibilidade de confiar em Deus, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Ele. Porque eu só posso confiar em alguém que eu conheço profundamente, intimamente. E isso é uma coisa que eu pensei muito nos últimos dias, nas últimas semanas, porque nessa era agora de coronavírus, essa incerteza que a gente vive, no começo dessa quarentena eu tava com meu coração muito assim agitado, sabe? E aí, em oração e lendo a Bíblia, eu vi que assim, eu não posso me sentir desse jeito. Se eu confio que Deus me ama e que Ele está no controle de toda a situação, eu não posso ficar preocupada com a questão da saúde, com a situação financeira. Eu tenho que colocar em prática essa fé que eu tenho. Aquilo que eu creio tem que se tornar verdade na minha vida. Mas isso só se torna verdade quanto mais em intimidade eu tiver com o Pai. Então, a gente precisa ter essa humildade de coração, de deixar o nosso ego de lado e deixar que Jesus seja realmente o centro da nossa vida. A gente precisa se ver dependente de Deus e deixar o controle, de fato, nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, o que é uma coisa assim que é linda no Evangelho, o que a morte de Jesus fez por nós, é que Jesus, ele não só morreu a morte que eu deveria morrer, mas ele viveu a vida que eu deveria viver. É uma coisa que está escrito nesse livro aqui na Cruz do Rei, que eu achei muito bonito. Então, quando Jesus falou ali na cruz, está consumado, ele fez tudo o que ele precisava fazer por mim. Então, Jesus é a minha segurança, Ele é a minha fé, Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha paz, Ele é a minha força, Ele é a minha esperança. E no domingo, que é o dia em que a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus, eu vou gravar um outro vídeo para mandar para vocês, falando sobre a esperança que Jesus nos traz com a ressurreição. Então, só para concluir agora, eu queria ler um texto aqui de 1 Timóteo, que fala assim, 1 Timóteo versículo 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quem estava falando isso daqui era o apóstolo Paulo. Mas eu faço dele as minhas palavras também, porque eu tenho essa consciência de que eu sou pecadora. E eu desejo que você também tenha essa percepção de que, por melhor que você tente ser, por melhores as atitudes que você tente tomar na sua vida, por mais honesta que você queira ser, ainda assim você precisa do perdão, ainda assim você precisa da salvação de Jesus. E no versículo 17 diz assim: honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Desejo uma feliz Páscoa para vocês e para todas as suas famílias.